Boa tarde a Alexandra. todos. Queria agradecer a SBGC por este evento maravilhoso aqui sobre conhecimento, transformação digital e inovação. Agradecer a imensa parceria com a Uninove, que cedeu o seu espaço aqui. E estamos tomando todas as devidas providências de saúde, né, doutora? Estamos com a doutora aqui, Soraya do Círio, também. Agradecer aos nossos intérpretes da Glossa, o Felipe e a Denise, pela tradução aí e por estar acompanhando o nosso evento. Pessoal, o nosso painel fala sobre inovação digital setorial nos setores, nos vários segmentos aí. E eu queria agradecer primeiro aos nossos convidados, que cederam o seu tempo aqui para vir compartilhar um pouco das suas experiências, das suas vivências nas suas áreas e nos seus desafios aí profissionais. Primeiro, agradecer ao Leonardo Angiglione, da Matos Filho, escritório de advocacia, que é diretora de tecnologia e conhecimento. A Soraya Dalcol, do Sírio-Libanês, que é médica de unidade intensiva, também responsável aí pelas residências, né? Ao Felipe Pacheco, aqui da Uninove, responsável pela coordenadoria do Centro Tecnológico da Uninove e um grande apaixonado por medicina e um desbravador do curso de medicina. E ao Alexandre Calil, da Universilab e também da USP Cidades Globais e Instituto de Estudos, aos nossos queridos painelistas que vai estar conosco essa tarde. Eu queria falar um pouquinho do que se trata nosso painel, né? Inovação digital nos setores. A transformação digital tem implementado tecnologias digitais para automação e aperfeiçoamento nos processos, produtos e serviços das organizações públicas e privadas, impactando no modo de gerenciar as organizações e principalmente no relacionamento com os nossos clientes, fornecedores e parceiros. Setores com menos evidências midiáticas nesse contexto de gestão, como educação, esporte, jurisdicional, serviços públicos e hospitalar, também possuem experiências relevantes em combinar gestão, inovação e conhecimento nessa transformação digital. Durante o painel, queremos obter resposta a algumas questões aí sobre transformação digital. A rotina do trabalho que mudou, como os clientes e os cidadãos se beneficiaram dessas tecnologias digitais, como estão sendo os nossos desafios no dia a dia, o que fica, o que não fica nesse novo mundo, e de onde vêm esses recursos, de onde vêm essas iniciativas, de onde vêm as tomadas de decisões para os investimentos em gestão do conhecimento, inovação e novas tecnologias. Agora, para vocês entenderem um pouquinho o que nós vamos abordar, nós vamos passar um vídeo sobre o desafio da transformação digital. Espero que gostem, que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Dispositivos conectados em todo o mundo. Em poucos anos, ultrapassaremos os 250 bilhões de dispositivos capazes de conectar pessoas, lugares, veículos, objetos e tudo o que se possa imaginar. A tecnologia deixa de ser um recurso e passa a ser parte do dia a dia das pessoas. Enquanto interagem, elas trabalham, viajam, constroem, cultivam, crescem, descobrem e consomem. Aliás, já reparou que a forma como as pessoas consomem também mudou? Cada vez mais ativo, hoje o consumidor busca muito mais do que produtos ou serviços de alta qualidade. Ele busca experiências. Experiências que elevem sua percepção sobre marcas, produtos e serviços. Experiências que se tornam indispensáveis. A mesma tecnologia que molda a vida das pessoas constrói uma nova dinâmica de mercado ditada pela velocidade com que ela avança. E nesse modelo, poucos sobreviverão. A capacidade de desenvolver habilidades de adaptação ditará quais serão as empresas do futuro. Eles só estão vendo o vídeo agora. Esse é o desafio da transformação digital. Quebrar paradigmas de mercado para oferecer o melhor, reagindo menos e agindo mais. Romper as barreiras de tempo e espaço através da tecnologia. Realinhar propósitos para construir uma cultura empresarial que fomente a inovação, enxergando na tecnologia não uma ameaça, mas as portas para um horizonte de infinitas possibilidades. Transformação digital é tornar isso possível, sem esquecer que no centro de tudo
estão apenas e simplesmente pessoas. E que o único limite da revolução é o da criatividade. Lembre-se, transformação digital não é uma meta, é uma jornada. E é o caminho que te permitirá ser relevante em um mundo onde on e offline não se separam mais. Bem-vindo à era pós-digital. Bem-vindo ao Home Life. Esse vídeo é bem um exemplo de como mostrar que nossas vidas estão conectadas, estamos conectadas tudo ao carro, a esse momento. E agora nós vamos passar para o Leonardo Brandiglione para estar apresentando um pouquinho sobre a sua experiência. Olá, boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Eu vou apresentar o escritório. Para quem não conhece, o Matos Filho é um dos principais escritórios aqui do Brasil, da América Latina. A gente é um hub de soluções para o cliente. O nosso propósito é oferecer serviço jurídico para o desenvolvimento do negócio do cliente. A gente tem atuação full service. O que isso quer dizer, né? A gente atua aí com praticamente todas as áreas do direito, tributário, civil, contencioso, criminal. E a gente tem praticamente 28 anos, é um escritório novo e bastante inovador. O escritório tem aproximadamente 1.300 profissionais, sendo 600 advogados e atualmente com 108 sócios. A nossa área administrativa tem aproximadamente 500 profissionais e nós temos 4 diretorias, né? A diretoria de comunicação e marketing, desenvolvimento humano, finanças e operações e a tecnologia a diretoria que eu atuo, que é de tecnologia e conhecimento, que hoje nós temos cerca de 80 profissionais, né? Falando um pouquinho do contexto que nós estamos inseridos no negócio, a gente acredita que a diretoria de tecnologia e conhecimento tem um papel super importante e relevante na inovação, né, de trazer inovação para o escritório, trabalhar na transformação digital e principalmente na gestão do conhecimento, né, com a otimização dos processos, uma vez que o que o escritório vende, na verdade, o que o escritório gera é conhecimento, tanto internamente para os profissionais como também para os clientes. Então, é super importante a gestão do conhecimento, o desenvolvimento de novos processos e projetos nesse sentido, para trazer uma maior eficiência e produtividade para o escritório em geral e para os clientes. Obrigado. Agora nós queremos apresentar a Soraya Dalcol, do Sírio-Libanês, que vai falar um pouquinho da sua experiência e seu cenário aí da saúde. Boa tarde. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite. É uma honra participar desse evento tão importante na área de gestão do conhecimento. Junto com a SBGC, que foi onde eu aprendi um pouco sobre gestão do conhecimento e me formei o ano passado. Eu sou médica do Hospital Sírio-Libanês, Hospital de Senhora Sírio-Libanês, uma instituição filantrópica, cujos pilares não se limita à saúde, mas também à educação e a obras sociais. E eu trabalho na UTI do Sírio, sou diarista, sou instrutora do programa de simulação realística, fiz a minha formação executiva em gestão do conhecimento pela sociedade, tenho pós-graduação em gestão e excelência operacional e, não cabe aqui, mas eu sou facilitadora Lego Sirius Play. Não tenho conflito de interesse. Eu queria falar um pouquinho sobre as práticas de GC na minha instituição, especificamente no setor onde eu trabalho, que é a UTI. A gente tem uma prática que é a visita multiprofissional diária na UTI, que engloba todos os profissionais que trabalham nela, desde enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia, nós médicos e, mais recentemente, psicologia. É como se fosse um round diário que a gente passa para compartilhamento de informações e definição de planos de metas e cuidados e condutas dos pacientes. É uma forma de uniformizar a informação,
padronizar todas as condutas e uma forma de disseminar conhecimento para que o principal não se perca, que o objetivo final é o cuidado do paciente. Tudo isso é registrado, todas essas informações relevantes ficam registradas no nosso prontuário eletrônico, que é de acesso universal dentro do hospital, e os médicos têm acesso extra-hospitalar, com algumas limitações apenas do que você pode fazer nele, né? O ano passado eu participei, fui uma das idealizadoras e ajudei a implantar o projeto Afinando a Participação da Família na UTI, que é uma demanda que a gente tem a nível de UTI, que é inserir o familiar e o paciente na definição do plano de cuidado. O objetivo era tornar a comunicação mais efetiva entre profissionais de saúde e familiares e pacientes, tentar reduzir os sintomas de ansiedade e depressão na família e no paciente. Parece óbvio, mas não custa mencionar, a UTI é um ambiente, digamos, eu costumo dizer que é um campo de guerra, né? E, com isso, a gente conseguia atingir o nosso objetivo, que seria familiares e pacientes mais seguros, reduzir os conflitos, não só entre profissionais e familiares, mas, inclusive, dentro da própria equipe, e melhorar o acolhimento do nosso paciente familiar. Esse nosso projeto foi o ano passado, nós fomos menção honrosa no Prêmio de Qualidade do hospital, foi sensacional, e a gente conseguiu fazer esse projeto utilizando premissas básicas de gestão do conhecimento. A gente fez todo um mapeamento de conhecimentos críticos, com priorização de conhecimentos e afinamento de expectativas. E isso tudo vindo de comum acordo com a estratégia do hospital, que é a busca pelo valor em saúde, né? O valor em saúde é uma deriva da equação de Porter, né? Que pertinência é importante. No numerador dessa equação está desfecho e experiência, e no denominador é desperdício. Então, é aquilo que é pertinente, com o objetivo de atingir o melhor desfecho, promovendo a melhor experiência do paciente e com o mínimo de desperdício, né? Isso vem de encontro também aos fundamentos do AAA e do Planet Tree. O AAA é embasado numa saúde populacional adequada, com a melhor experiência do cuidado e o menor custo possível. E o Planet Tree resume o cuidar não só da família, mas o cuidar do meu profissional, cuidar do meu paciente, cuidar não só de quem está sendo cuidado, mas de quem está cuidando. E falando um pouquinho sobre inovação digital na medicina, eu acho que um grande salto que a gente teve nessa pandemia foi a validação da telemedicina aqui no Brasil, e um projeto muito bonito e muito importante, no qual o nosso hospital está envolvido, não só o nosso hospital, mas outros 4 grandes hospitais do Brasil, incluindo o Einstein, o HCOR, Moinhos de Vento e Oswaldo Cruz, que é levar a telemedicina para a UTI, né? Então, nós adentramos várias UTIs em vários locais do Brasil, levando um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência, do que a gente aprendeu nessa pandemia. Foram experiências impressionantes e marcantes para todos que participaram. É que o tempo é limitado, eu não vou conseguir falar sobre relatos, mas a gente se deparou com uma realidade que a gente não imaginava que existia. A disparidade que existe entre a terapia intensiva que é fornecida em grandes centros, em hospitais particulares, e a realidade que é oferecida em hospitais menores e pequenos centros. E, mais importante ainda, a disposição das pessoas em aprender e querer dar o melhor para o seu paciente. Então, está sendo uma experiência muito importante e uma oportunidade sensacional de poder compartilhar o conhecimento. E como saber como é que a gente está andando em termos de resultados nessa pandemia? Uma reportagem que saiu em maio desse ano assustou um pouco as pessoas, né? Que no Brasil apenas 1 em cada 3 pacientes graves com Covid que é entubado sobrevive, ou seja, uma mortalidade de 66% em pacientes entubados. Da onde provém esse dado? Esse dado vem de uma plataforma que é de uma empresa particular, mas que eu vou mencionar o nome, não vou entrar muito em detalhes, mas que ela foi muito importante, que é a EpiMed, e que
ela coleta dados de cerca de 450 hospitais, um total de 951 UTIs, quase 14 mil leitos. Ela coleta dados de pacientes de UTI no geral e eles abriram um plano um adendo na coleta só para pacientes COVID. E é discrepante a mortalidade que existe entre hospitais públicos e privados. Realmente, a mortalidade na UTI em pacientes ventilados dos hospitais públicos é quase 70%. Né? E isso permitiu que a gente comparasse como é que está sendo a nossa performance e nos alertar para aquilo que o que está acontecendo diferente em um local e outro. Então, assim, a tecnologia com a integração dos dados, integração das informações, nos permite avançar para ver o que a gente pode fazer de melhor. Né? Acho que é isso. Obrigada. Queria agora passar para o Felipe, da Uninove, para falar um pouquinho do cenário aqui da Uninove, sobre as tecnologias e como que é a transferência de conhecimento aqui. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela parceria, pela oportunidade da gente poder ajudar a realizar esse grande evento. Espero que todos estejam gostando. Falar de gestão do conhecimento é muito importante para nós, até porque conhecimento é o que nós trabalhamos, é o nosso produto final. Então, como a gente gerencia o conhecimento é como nós vamos entregar o nosso produto para o nosso aluno. Primeiro de tudo, uma das coisas mais importantes que eu sempre gosto de falar, nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Então, todo o dinheiro que nós ganhamos é reinvestido no nosso produto final e nosso maior bem na universidade, que é o aluno. Então, embora nós não tenhamos acionistas ou não tenhamos ações na Bolsa de Valores, nós temos o aluno que investe o dinheiro. Nós temos um público-alvo que é uma classe mais baixa, das classes C, uma classe média baixa, e eles investem o dinheiro suado deles para ter um retorno. Então, como nós gerenciamos o conhecimento e entregamos isso para ele é muito importante. Como nossos professores são capacitados, como eles interagem com o aluno e como o aluno vai receber isso e como ele vai ser introduzido no mercado de trabalho. Então, nós costumamos conversar bastante sobre ambidestrismo aqui. Como que a gente tem um ambidestrismo de inovar o nosso produto, que é a educação, e inovar o meio também, como nós administramos a nossa própria empresa. Como que uma empresa consegue, além de inovar o produto, inovar a forma que ela administra seus funcionários e como que ela administra também o seu corpo docente e o seu corpo de funcionários que trabalham para dar suporte ao corpo docente. Muito importante para nós a parte da gestão do conhecimento. Eu trouxe aqui um slide único, mas é o que nossa cláusula pétrea, que está estampado em todas as nossas salas da reitoria e da diretoria, nossa frase de efeitos do que nós vivenciamos aqui, que o propósito da Uninove é formar profissionais cidadãos éticos e competentes para atuar no mundo do trabalho de forma crítica e criativa, pautados em inovações científicas, tecnológicas, metodológicas e sociais, muito importante, considerando a empregabilidade e o empreendedorismo nos contextos regionais, nacional e internacional. Então, para nós isso é muito importante, a parte da inovação e do empreendedorismo. Nós aqui temos um grande viés na parte de tecnologia. Eu sou coordenador de inovações tecnológicas aqui, então a gente gosta muito de trazer novas tecnologias. Só que nós não trazemos essa tecnologia só para o funcionário, só para o professor, mas para que o aluno esteja imergido nas mais novas tecnologias disponíveis no mercado. Nós sabemos que faz toda a diferença você formar um profissional que sabe mexer em planilhas do Excel e aquele que não sabe mexer em planilhas do Excel. Essa pode ser uma diferença crítica entre um profissional que vai ser um gestor e um que não vai ser um gestor. E esse profissional é o nosso aluno. Ele vai entrar no mercado de trabalho, ele vai ter que ter o contato com as melhores tecnologias. Então, aqui dentro, nós sempre pautamos por trazer o aluno e imergi-lo nas melhores tecnologias que o mercado exige e o que há em disposição para ele. Nós, falando nessa parte de contexto, nessa pandemia, nós temos uma parceria muito forte com o Google for Education. Nós somos o case mundial deles. Nós somos a universidade com o maior número de estudantes na conta Google for Education. Então, todos os nossos alunos entram e têm uma conta Google G Suite. Qual que é a importância disso? Ter uma conta Google G Suite desde cedo, desde que ele entra. Não é porque ele tem simplesmente um e-mail, mas porque ele tem acesso a todos os aplicativos. Além disso, nós nos orgulhamos não só de ele ter o acesso a todos esses aplicativos, mas de todos os nossos professores serem capacitados para usar esses aplicativos em sala de aula de uma maneira prática. Então, o aluno ele faz todas as suas provas na sala de aula de maneira digital. E é por esse motivo que, quando veio a pandemia,
essa transformação digital para nós já era realidade. Confesso que tivemos que inovar muito nos nossos processos gerenciais e até de ensino aqui na Uninove, mas essa parte de provas, a parte de correção de trabalho, de lição de casa, era tudo digital. Então, o nosso aluno não teve dificuldade de se adaptar a essa nova realidade, que é a realidade de quarentena por conta do coronavírus. Ninguém teve que criar e-mail, todos já tinham e-mail. Então, quando entravam, todos tinham e-mail e faziam provas. Nós sabemos que é difícil, a transformação digital ela exige muito, porque aquele que é o agente e o ator da transformação digital precisa ser capacitado. Então, tanto o professor como o aluno precisam ser capacitados. Eu conto por testemunho próprio que eu já capacitei pessoas que eram analfabetas. E elas precisavam saber como fazer a prova. Então, nós precisamos ter tudo isso em mente. Nós temos transformação digital, temos um e-mail e várias tecnologias. O nosso aluno sabe inglês para entender quando nós falamos que ele tem que fazer login ou logoff dentro de um e-mail? É por isso que nós temos a nossa parte de curso de inglês gratuito a todos os nossos alunos. O nosso professor ele consegue ministrar aulas pelo Google Meet e criar provas pelo Google Forms só porque a gente deu para ele esses aplicativos ou ele precisa de capacitações? É por isso que nós temos as capacitações. Então, a parte de transformação digital, para nós, é muito importante, porque nós precisamos transformar os nossos alunos a se adequarem a essa parte de inovações tecnológicas. Nós também nos orgulhamos muito de fazer parte do ranking Time High Education da ONU. São pautados os vários princípios da ONU. Cada princípio tem uma pauta em comum, que é erradicar a fome, erradicar doenças. E nesse de impacto social, nós somos a melhor universidade particular do Brasil em impacto social. Eu digo isso por conta das nossas diversas bolsas estudantis 100%. Nós temos nosso programa próprio de bolsas e aderimos a vários outros programas. Eu sou fruto desse programa de bolsa, eu estudo medicina aqui na Uninove, sou estudante de medicina e não pago nada, eu estudo 100% medicina. E nós temos mais 200 outros alunos de medicina que têm bolsa na Uninove. Nós somos a maior faculdade com número de bolsistas em medicina e em todos os outros cursos no Brasil. Nós temos programas de pós-graduação totalmente de graça, programas de mestrado totalmente com bolsa e doutorado também. Então nós orgulhamos muito disso, porque todo o dinheiro que nós arrecadamos é reinvestido nesses projetos para ajudar o nosso aluno, para capacitá-lo, formá-lo e devolvê-lo ao mercado de trabalho o mais capaz, o mais hábil possível para transformar e se adaptar à realidade que ele vai ser inserido na vida real. Então por isso nós nos preocupamos muito com essa parte de transformação digital. Muito obrigado pelo convite, espero ter esclarecido a nossa parte aqui da Uninove e agradeço mais uma vez à Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento por essa parceria. Pessoal, agora deixa eu começar ao debate, aí, fazer as questões, as perguntas. Espero também aqui pelo Telegram as perguntas de vocês, as dúvidas, vocês querem compartilhar aí. E não se esqueçam que depois nossa apresentação, nosso painel vai estar gravado, né? Vai ser compartilhado o vídeo. E vocês também vão estar compartilhando o link do vídeo apresentado aqui pelo Telegram também, tá? O pessoal está cobrando e nós vamos estar compartilhando. O Calil está distante, mas mandou aí sua apresentação para estar falando um pouquinho da área dele, das suas experiências, né? E seus grandes desafios que ele já passou. Então, após isso, a gente começa com o debate, tá bom? Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Calil. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à SBGC pelo convite para participar do KM Brasil 2020. É uma grande honra estar aqui. Eu sou pai da Isadora e da Bruninha e marido da professora Cristiane. Em termos acadêmicos, eu sou mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu me graduei há mais de 3 décadas em processamento de dados na FATEC. Também sou graduado em Linguística, licenciado em Letras e atualmente eu curso História na USP e passei 3 anos no curso de Pedagogia também. Em termos profissionais, eu sou especialista em desenvolvimento de software para caixas eletrônicos, recicladores de cédulas e também terminais lotéricos. Depois, migrando da área de automação bancária para a área de automação governamental, eu recebi um convite da Prefeitura de São Paulo para criar o Laboratório de Inovação da cidade de São Paulo, onde nós desenvolvemos diversos projetos, eu vou mostrar alguns aqui, desde a utilização de drones para detectar focos de dengue, até mesmo um problema que tinha na cidade, era a localização de moradores de rua, né, em épocas de frio.
Então a gente criou uma versão do Pokémon Go, geolocalizando moradores de rua, assim facilitava o recolhimento e o acesso aos abrigos. Além disso, a gente também criou um sistema de contagem de bikes usando visão computacional, uma solução que ficou muito barata e teve muita repercussão. O ano passado eu fui convidado pela Universidade de Cambridge para apresentar esse sistema lá para vários especialistas de mais de 40 países. E recentemente eu resolvi investir nessa área que eu chamo de automação acadêmica, pois eu vi que várias atividades que eram feitas de modo manual poderiam ser automatizadas, como por exemplo contagem de cardiomiócitos. Um pesquisador fica olhando o microscópio com um cronômetro na mão e medindo o número de contrações. Então, com o sistema de visão computacional, a gente consegue as contrações por minuto e a quantidade de contrações. Outra utilização é para fazer marcação de células, né? Na foto da esquerda, essa marcação foi feita manualmente. É uma tarefa que pode demorar até horas, né, por um pesquisador. E do lado direito a gente usou visão computacional para marcar automaticamente. Outro exemplo de utilização dentro da área de arquitetura e urbanismo é a visualização de como que a cidade evoluiu nos últimos 25 anos. Eu peguei 80 milhões de linhas e fiz uma rotina para transformar isso num gráfico. Então você vê a evolução de casas, né, que foi 22% nos últimos 25 anos, sendo que o número de apartamentos mais do que dobrou e o número de terrenos caiu pela metade. Mas e a transformação digital? Desde quando ela vem ocorrendo? Eu vou dar um apanhado geral aqui, mas ela já está ocorrendo há muito tempo. Desde que houve a popularização dos smartphones, ou seja, desde que o celular passou a ter a propriedade de se conectar à internet e rodar aplicativos, isso foi muito revolucionário. Vou dar um exemplo. Antes a gente ia ao banco, tínhamos que sair, caminhar, pegar fila, e agora o banco vem até a tela do nosso celular. Antes nós íamos à loja comprar passagem aérea e agora a loja está na tela do nosso celular, assim como o banco, assim como dezenas, milhares, milhões de outros aplicativos. A Play Store hoje, só para dar um exemplo, tem 3 milhões de aplicativos. E o que a gente ganha com isso? Mas e esse conforto trazido pelo celular, esse sossego que nos leva ao sofá? E não é por causa da pandemia, porque antes muitas pessoas já ficavam o dia inteiro acessando a internet. Como que a gente faz para as pessoas equilibrarem esse tempo que elas ficam? Porque a gente acha que tem um celular, mas na verdade é o celular que nos tem. Estamos presos ao celular, e isso, eu até no meu mestrado estudei esse sedentarismo causado pelos celulares e criei um aplicativo convidando as pessoas a saírem do celular. Então, quando instala meu aplicativo, é um convite para que a pessoa saia dessa tela e que vá ocupar as ruas novamente, que volte para o espaço que já um dia foi dela, que visite parques, que visite o Beco do Batman, que visite a União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, mas que saia desse sossego. Por isso que o aplicativo chama Aplicativo do Desassossego. E, para finalizar, fica essa pergunta: qual é a transformação digital que você deseja? Essa, onde as pessoas também convivam com a natureza, ou essa? Muito obrigado. Calil, muito obrigada aí por estar compartilhando. Acho que agora você vai estar ao vivo conosco, né? Ele vai estar ao vivo conosco? Vai estar ao vivo conosco. E é isso aí, pessoal. No final aí, compartilhe com a gente pelo Telegram
Qual é a transformação digital que você quer para a sua vida? De repente, você não quer mudar. De repente, você não quer tecnologia. Então, nós também temos direito aí de estar escolhendo, né? Agora, a gente vai começar com as perguntas aqui. O pessoal pode... Os meus queridos convidados aqui podem estar ligando o microfone. O Calil, daí de longe, pode estar participando, contribuindo conosco. O que eu queria saber é o seguinte, os protagonistas nas organizações, de onde surgem as iniciativas? São top-down, são isoladas, são setores, são comitês? Quem são essas pessoas que tomam a iniciativa? São criativas? São forçadas a tomar essas decisões, essas mudanças, a fazer um novo tipo de gestão? Na empresa de vocês, quem são os protagonistas e como é feito isso? É de cima para baixo? São isoladas, começa ali embaixo, tipo no motim, como diz o Calil, muitas vezes. Então, fala um pouquinho para mim aí, de onde vocês veem essa mudança, de onde está vindo tudo isso? Quem quer começar? Posso começar? Pode. De todos os lados, né? Existem as iniciativas que são top-down, que existe por uma pressão do mercado, né? Mas os gestores têm um papel fundamental em entender a necessidade de quem está na ponta. Então, a gente tem muita iniciativa que surge bottom-up. Então, que é a necessidade efetivamente de quem está na ponta. E existe um incentivo muito grande na instituição com relação às mudanças. Esse prêmio de qualidade que a gente tem no hospital anual é algo que é uma das iniciativas que a gente tem para poder incentivar as pessoas a pensar um pouquinho fora da caixa, né? A gente tem várias iniciativas de gestão do conhecimento espalhadas pela instituição, não com o nome Departamento de Gestão do Conhecimento, mas com o mesmo propósito, né? A enfermagem tem isso mais consolidado no projeto delas, com o objetivo de conquistar um selo em excelência específico da enfermagem, que é o Magnet, né? Mas isso se contamina. Então, a gente tem sempre pessoas incentivando a isso. A gestão da mudança engloba a mudança de cultura. Então, se você não toca na questão cultura das pessoas, você não consegue mudar, né? Eu vejo muito isso. As iniciativas surgem muitas vezes de necessidades, né? Sim. De repente, a pessoa nem vê o cenário realmente que precisa, mas tem que ter uma necessidade para gerar uma iniciativa, né? E na Matos Filho, Leonardo, como que é? Então, o escritório, ele é inovador, acho que isso está no nosso DNA, né? Não é de hoje, quando a gente fala de transformação digital, por exemplo, não é de hoje que a gente está pensando em mudanças. E lá a gente procura dar bastante autonomia para as pessoas, né? Então, como a Soraya falou, tem aquelas mudanças top-down que a gente tem que fazer, alguma regulamentação nova, enfim, alguma necessidade do cliente que está passando aqui na nossa porta. Mas também a gente incentiva muito as pessoas a olharem para dentro das suas diretorias, das suas áreas, os próprios advogados, deles trazerem um pouco essa veia empreendedora, né? A gente acredita que é isso que vai nos posicionar lá na frente cada vez melhor. Então, não tem nada centralizado, né? A gente costuma trabalhar isso de forma descentralizada, muito na linha de buscar e trazer inovação que vai trazer valor para o cliente. É assim que a gente trabalha lá no escritório. E mesmo sendo um escritório de advocacia, vocês são muito multidisciplinares, tem todos os setores dentro do escritório, né? Exatamente. E uma coisa que a Soraya falou que é muito importante, muitas vezes as pessoas estão fazendo GC, mas não dão nome de GC. Elas veem como algo a mais para fazer, de repente não dá nome de inovação, mas a GC sempre tem um rótulo aí meio complicado, mas ela está aonde? Permeia o conhecimento. Você tem que estar gerindo o conhecimento. Não há inovação sem ter o conhecimento. Eu falo, inclusive, que inovação é conhecimento em ação, né? E, Felipe, complementa aí para nós, de onde vem toda essa ideia lúdica que chega a ser um sonho, né, o que a Uninove tem. Sim. Acho que a nossa veia inovadora principal é o nosso agente principal, que é o aluno. Eu costumo dizer que uma universidade de sucesso, ela tem alunos e professores aplicados. Então, quando você tem alunos e professores aplicados que são ouvidos,
ou seja, por aqueles, como eu disse, o ambidestrismo, né? Tanto a gestão tem que ouvir os alunos, quanto os alunos também tem que propor junto com seus professores, a gente consegue fazer um casamento perfeito do que uma universidade precisa fazer, que é um centro inovador e formador de ideias. Um ponto interessante que a gente pôde perceber quando a gente começou a analisar o nosso público aqui, que a gente tem aluno de faculdade é muito empolgado, só que ele tem um problema que às vezes ele tem uma veia um pouco fora do mercado. E sim, ele chega, você pega um aluno de ciência da computação, ele fala, eu quero fazer alguma coisa relacionada à inteligência artificial na área da medicina. Ah, legal. Qual é o problema que você quer solucionar? Ah, não sei, eu quero fazer algo com inteligência artificial, mas eu não sei o que eu quero fazer, só sei que eu sei programar. Aí você pega um mesmo aluno de medicina e pergunta para ele, e ele fala para você, eu quero fazer algo com inteligência artificial relacionado à medicina. Ah, mas que problema você quer resolver? Também não sei, mas eu gosto desse nome. Então, infelizmente, eu não digo que isso é um problema da Uninove, eu digo que é um problema geral da nossa cultura de academia, cultura universitária, de que a gente traz a ciência, traz a parte da academia para o ambiente só da discussão, esquece da prática de mercado. A gente esquece um pouco de que o aluno vai ter que sair, vai ter que resolver um problema lá no mercado. Então, qual é o problema? Ele estuda, ele consegue entender quais são os problemas que ele tem que resolver no mercado e qual é o agente que ele quer, qual é o usuário final dele, né? Então, por isso que surgiu a nossa incubadora e acelerador de startups, que é um ambiente que a gente conecta aquele que sabe fazer com aquele que tem a ideia. Então, às vezes, você pode pegar um aluno que não sabe programar inteligência artificial, mas que já tem um problema que quer resolver. Olha, eu preciso resolver esse problema. Aí você pega outro aluno que, eu sei resolver esse problema, vamos fazer uma startup? Se não vamos fazer uma startup, vamos fazer um projeto de iniciação científica? Então, casar os pontos, eu digo assim que o meu trabalho aqui, com os outros que trabalham comigo, é, na verdade, ligar os pontos. Eu não vim aqui e motivei as pessoas. Elas já estavam motivadas, mas elas estavam sem saber como fazer os projetos dela acontecerem. Então é isso que a gente tem que fazer. A parte da gestão e inovação, a gente tem a nossa parte que a gente inova, a parte da gente mesmo. A gente traz inovação para os alunos, ou seja, da gestão para os alunos e propõe eles, mas também acho que tem uns alunos... Acho que a maior inovação, a maior veia nossa aqui de inovação é os alunos que vêm e trazem para nós os projetos de inovações e a gente só valida e dá o fruto e a planta cresce. Eles que colocam a semente. Eu acho que essa transformação digital ajuda muito, e essa parte de ágil, né, tecnologias ágeis, comunicação ágil, ajuda a casar muito bem essa parte da necessidade com a solução, né? Fica mais fácil você visualizar tudo isso. E hoje, como o Calil falou, que as pessoas estão presas ao celular, presas às suas tecnologias, o jovem ele é muito imediatista, né? Você tem que correr atrás dele, né? Eu imagino como deve ser para vocês recrutarem nas empresas, como deve ser para a Soraya na residência e como vocês lidarem com isso. As pessoas hoje, os jovens, e muitas pessoas têm dificuldade de lidar com conflitos, né? Com a realidade do cenário. Calil, fala um pouquinho da sua experiência, como eram os jovens, o pessoal aí dentro do Lab Prodan, como era escolhida essas peças, qual que era as qualidades desses pessoas, os adjetivos dos seus pupilos lá do Lab Prodan. Então, pegando o gancho no que o Felipe falou, tem muita gente que chegava com uma solução em busca de um problema. E aí eu tentava explicar que a gente tinha vários problemas. Então, ao invés de criar alguma coisa e depois tentar empurrar aquela coisa que ele achava que era útil, o ideal era perder um tempinho analisando um problema para depois apresentar uma proposta de solução. Então, esse imediatismo que esses jovens têm foi um grande problema que eu tive, porque como tudo agora é um toque de celular, eles têm a satisfação imediata, as respostas imediatas, eles não têm tempo para se dedicar a analisar um problema, por exemplo. Então, e paradoxalmente, eles fazem maratona de Netflix, ou seja, ficam 48 horas assistindo Netflix no final de semana e não conseguem ficar 15 minutos olhando um problema. Realmente eu tive muita dificuldade para lidar com o pessoal mais novo, assim como eu também tive dificuldade para lidar com o pessoal mais velho, principalmente da prefeitura, porque para eles o conhecimento era um bem e eles não queriam divulgar aquele bem. Daí que entra a gestão do conhecimento. A gente precisava de alguma forma aproveitar aquele conhecimento acumulado durante 20, 30, 40 anos. E existia um firewall nas pessoas para a gente conseguir
aproveitar isso. Aí eu não tinha praticamente uma interface, né? Que dos jovens, eles não queriam saber do que os mais velhos faziam. Os mais velhos enxergavam os jovens como uma ameaça ao cargo deles. É uma coisa desesperadora. Eu imagino. E querendo falar um pouquinho agora aqui da transformação digital nos setores, o que inovou na rotina de vocês? O que vocês estão vendo na área de vocês, que nós estamos falando aqui de setores diversos, né? O que mudou para os clientes e cidadãos? O que eles estão se beneficiando com essa transformação digital e com essa inovação, principalmente nesse momento caótico, né? Nesse cenário do Covid aí? Como vocês veem essa transformação? Acho que eu posso falar um pouquinho da nossa área. Eu acho que trouxe uma série de benefícios, na verdade, né? Primeiro, desmistificou muita coisa que, por exemplo, essas reuniões virtuais por web conference, enfim, que isso não fosse funcionar, que isso jamais teria algum resultado. Acho que foi provado o contrário. Então, isso traz muita agilidade. Acho que as pessoas até estão trabalhando mais atualmente do que antes. As reuniões estão começando assim de forma pontual, sem atraso. A comunicação está muito mais dinâmica e rápida, né? Eu acho que isso foi um grande ganho. Teve um ganho também na interface com a justiça. Hoje você tem os tribunais, enfim, audiências, julgamentos acontecendo de forma online através dessas plataformas também. Então, isso para o cliente economiza tempo, deslocamento e assim por diante. Eu acho que é também a parte de eventos, de divulgações, reuniões, promoções. Eu acho que tudo isso também, com a tecnologia, encurtou distâncias, né? Trazendo as pessoas para o mesmo ambiente, para a mesma tela, e não mais aquelas barreiras geográficas que você tem uma pessoa de um lado, a pessoa do outro. Então, acho que foi super positivo, trouxe aí uma série de ganhos, principalmente... O advogado ele usa muito papel, né? O advogado vira e mexe, papel para cima, papel para baixo, e isso acabou. Isso no escritório também a gente percebe que reduziu muito a quantidade assim, de impressões, cópias e assim por diante. Então hoje está tudo digital. Hoje você manda um e-mail, um WhatsApp, um documento. A colaboração ela também melhorou bastante no sentido de você trocar mais essas informações com o cliente. Porque muitas vezes a gestão demanda só de tecnologia, mas sim da comunicação, né? Entender o que o outro está falando, né? E querendo ou não, a parte de transformação digital vem colaborando com a sustentabilidade, né? Vem diminuindo realmente o uso de papéis aí. Continuando com o Leonardo, o pessoal reclamava muito da morosidade dos trâmites judiciais, né? Isso tem ganhado agilidade também? É só para o trabalho dentro do escritório ou dentro do setor mesmo? Está tendo uma agilidade maior? Eu acredito que sim. Eu acho que isso veio para ficar. Né? Acho que, como eu falei, as pessoas talvez não acreditavam nisso, até mesmo o segmento jurídico é um segmento mais conservador, né? Mas eu acho que isso veio para ficar. A gente percebe que internamente, na organização assim, dos tribunais, eles estão com uma maior agilidade. E Soraya, na sua área, o que melhorou para os cidadãos, para o seu cliente? E até para os profissionais que estão ali prestando no dia a dia o serviço na saúde? Eu acho que, falando de uma forma geral, na saúde, a questão da telemedicina na UTI foi importante. É um longo debate falar sobre telemedicina, a telemedicina feita médico-paciente. Existem vários poréns, vários riscos, porque médico e paciente, muitas vezes o médico precisa tocar o paciente. Mas a telemedicina na UTI, que é uma conversa médico com médico, isso ajudou bastante, assim. Eu acho que foi romper barreiras. Não é tão bonito assim na teoria, como é na teoria, na prática. Assim, é uma mudança muito grande de cultura, mas o que tem se visto são resultados positivos, né? A gente teve, com a pandemia, a gente teve uma mudança muito grande na rotina da UTI, porque a gente lutou muitos anos para ter uma UTI humanizada e a gente voltou a uma UTI de um século atrás. Eu li um livro recentemente falando sobre a época da peste, descrevia justamente que as pessoas morriam sozinhas, abandonadas por seus familiares na UTI. E hoje eu estou vendo o que acontecia 100 anos atrás, porque eu tive que tirar o familiar de perto do paciente para a segurança do próprio familiar, do paciente e do profissional de saúde, né? Então, para diminuir a circulação de pessoas no hospital de uma forma geral, mas principalmente na UTI.
E a tecnologia conseguiu me trazer esse familiar um pouco próximo. A gente tem as videovisitas que é feito, o psicólogo faz uma conferência usando o tablet do familiar com a família, mesmo o paciente que está entubado, para o familiar poder enxergar, ver o que está acontecendo, né? Tem algumas UTIs no país que os familiares não têm acesso à UTI. Na nossa, em algumas outras, o familiar ele pode ir, mas o tempo que ele fica é muito curto, né? Então, a gente conseguiu, através dessa tecnologia, não deixar o familiar tão longe, tão desamparado, e nem o próprio paciente. Mas a mesma tecnologia que aproxima é que afasta, né? Isso que o Khalil falou. A gente tem que ter muito cuidado na hora de inseri-la. O compartilhamento de informações é importante, já vinha sendo importante na área da medicina, e nessa loucura que virou esse último ano, as coisas aconteceram muito rápido, e a gente saber o que está acontecendo nos outros locais do mundo foi importante, né? Então, a gente conseguir compartilhar a nossa vivência com outros centros, centros que fazem as coisas decentemente, de renome. Infelizmente, na medicina, a gente tem sido muito atrapalhado pelas fake news nesse país, é uma pena. Então, o nosso trabalho tem sido muito prejudicado por aquilo que não é verídico e que é disseminado como se fosse verdade. Mas a gente continua fazendo uma medicina de decência e a gente continua firme nessa luta. E, infelizmente, pelo comodismo, até imediatismo, as pessoas não pesquisam, né? É mais fácil ver aquela notícia pronta e acreditar do que pesquisar, né? Infelizmente. Felipe, vocês aqui com certeza tiveram que ter alguma adaptação nesse momento, mas quais foram os ganhos também? Pode falar um pouquinho das dificuldades, mas quais foram os ganhos agora nessa transformação que veio à tona aí? Sim, eu acho que teve bastante ganhos. Eu creio que foi felizmente teve muitos problemas, sim, com certeza. Até entrando no quesito de papelada, nossa secretaria acho que foi uma grande transformação aqui, principalmente para você questionar se era necessário todos aqueles processos e protocolos presenciais. A gente teve lá um problema que o aluno que faz estágio tem que trazer os documentos de estágio, de validação. Cada curso determina o seu. Depois que começou a dar alguns problemas com os papéis, a gente começou a se perguntar, será que era necessário tantos papéis assim? Talvez estabelecer alguma validação digital já direto com a empresa, que validasse, já com uma lista automatizada dos alunos que fazem presença lá, já seria suficiente. Por que te exige tantos papéis, com foto, com assinatura, reconhecimento de firma? Por que a gente precisa entregar isso presencialmente? Por que não pode escanear? Então foram vários questionamentos que até então, numa diretoria que a gente considerava bem presencial, que todo mundo pensa na secretaria, ela era totalmente presencial, que a gente teve que virtualizar tudo aquilo. Não é só na parte da área administrativa que a gente teve que virtualizar, a gente teve que virtualizar, por exemplo, o nosso laboratório de anatomia. Então a gente teve que estabelecer uma conexão assíncrona. Então um aluno de anatomia não pode ter só a aula de anatomia durante a aula. Ele não pode acessar isso depois? Por que a gente não faz um laboratório de anatomia virtual? Por que a gente não faz scanner das peças anatômicas tridimensionalmente e deixa disponível no ambiente virtual do aluno para ele acessar em qualquer momento? Por que a gente não pega exame de tomografia, de imagem, por exemplo, converte em 3D e deixa disponível para ele? Em qualquer momento ele pode estudar. É uma comunicação assíncrona. E esse foi um dos maiores ganhos para nós. Então a gente perguntou o que é realmente importante. Ele precisa disso? Precisa. Então a gente vai ter que entregar. Mas ele precisa estar no laboratório para ver um coração dissecado? Por que a gente não tira as fotos, a gente filma e deixa disponível para ele ver a qualquer momento? É necessário mesmo que a gente tenha que abrir um cadáver toda vez para o aluno de medicina? Ou os dentes da odonto, por exemplo? O aluno de engenharia, a gente tem um laboratório aqui de engenharia com a da indústria 4.0. Por que a gente não disponibiliza essas partes, toda essa linha de produção de uma forma tridimensional, que a gente tem lá um plugin 3D no nosso site, que a gente coloca toda a linha de produção das máquinas se mexendo, para ele poder estudar em casa aquelas máquinas? Por que a gente não faz um acesso remoto para o aluno poder acessar o computador do design de casa na faculdade, que é o que a gente fez? Então, isso é importante para o aluno? Então a gente tem que correr atrás disso. Só que certas coisas ficaram para trás, a gente começou a ver que não era tão importante. Não era tão importante alguns espaços físicos, a gente poderia quebrar barreiras, quebrar fronteiras com isso. E aí prevaleceu o que era importante mesmo, que era a aula, o contato aluno-professor e todas as outras coisas que não são necessárias. Então foi uma prova de fogo para a gente. Mas a gente dá graças a Deus
pelo que eu falei no começo, a parte do nosso professor já está capacitado por essas ferramentas. Então, a gente sempre bate nessa tecla. Se eles já estão capacitados, eu sempre falo, né? O treino duro, combate fácil, né? Se você treina os seus professores a longo prazo, as pessoas achavam loucura. Eu lembro que eu fui num congresso de educação médica, o pessoal achava loucura. Na educação na parte de didática, do MEC, eles achavam loucura você ficar toda hora dando treinamento para G Suite, treinamento para Google Drive, treinamento para essas ferramentas online. Mas a aula é presencial, a aula é giz, lousa e saliva. Não precisa disso. Mas precisa, uma hora vai precisar. E quando acabar a pandemia, que vai voltar para o giz, lousa e saliva, os laboratórios presenciais, isso só vai potencializar. Não veio para substituir as tecnologias, veio para potencializar algo que já era necessário aqui. E que ficou muito melhor com a quebra de fronteiras, com a quebra de protocolos desnecessários e a inovação que a gente está fazendo nessa parte. Com certeza será uma competência a mais, né, para os profissionais e para os alunos, né, tá com essa formação e esse treinamento já, né? Calil, você como telespectador aí, você está aí? Você que já trabalhou bastante no ramo do governo, de município, qual o ganho que você está vendo para os cidadãos? Olha, eu acho que o principal é que tem várias tarefas que poderiam ser executadas em home office que não eram. Então, agora, todo aquele medo que os governos, no geral, têm de permitir que seus funcionários trabalhem de casa, simplesmente desapareceu. Na verdade, o medo continua, mas eles tiveram que se adaptar. E com isso, eu acho que acaba tendo um ganho de produtividade em algumas áreas. Então, isso eu achei muito benéfico. Porque imagina em São Paulo, a pessoa para chegar até o seu local de trabalho, o tempo que ela gastava para se deslocar e tudo mais, ela agora pode ter uma vida, vamos dizer, mais confortável. Sem pensar do lado das tarefas domésticas, esse tipo de coisa, né? Mas assim, com foco no trabalho, teve gente que ganhou 4 horas a mais por dia. Pode atender de forma mais bem-humorada, pode prestar um serviço melhor? Pode. Aí é de cada um poder fazer isso ou não. E para os cidadãos, eu achei que teve um boom de serviços digitais que não eram implementados, que era aquela síndrome de carimbador, né, que obriga o cara a ir até a prefeitura para apresentar um documento para ser carimbado, e isso praticamente virou digital agora, né? Eu vi até a renovação de carteira de motorista, vários serviços que não tinha porquê você ter que ir fisicamente até algum lugar, eles resolveram implementar. Na verdade, isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas a pandemia acelerou esse processo. Não foi o prefeito, não foi o CIO, COO da empresa, mas foi o coronavírus que deu um empurrão geral para a galera se tornar digital, né? Eu acho que o coronavírus é o maior responsável pela transformação digital dos últimos tempos. E vocês aí também de casa, que sejam os nossos protagonistas aí no Congresso, pode colocar seu ponto de vista, depois a gente está até comentando aqui. Vocês acham que a transformação digital, sem transformar as pessoas, quais os princípios de uma cultura inovadora aí numa organização, diante de tantas mudanças? Como até o Alexandre falou, a gente já sabia de muitas coisas que tinham que ser mudadas, modificadas, mas o Covid teve que dar o chute, o pontapé inicial. Quais são os princípios de uma boa gestão, de uma organização, para que tenha uma cultura inovadora para vocês? E pessoas, você acha que tem que transformar as pessoas também? Ou a cultura? A mudança de cultura de uma instituição envolve a mudança de pessoas, né? Isso é fundamental. Eu acho que começa pela conscientização da instituição da necessidade da mudança de cultura, né? E o papel que tem a liderança em promover e sensibilizar as pessoas que é necessário mudar, né? Então, a pandemia mostrou que a necessidade faz o homem, né? Mas as pessoas precisam se convencer de que aquilo é importante para que realmente você consiga mudar. Sim, com certeza. Eu acho que a transformação digital
ela é para empoderar as pessoas. A gente se discute muito se vai ser substituído o funcionário tal, o funcionário Y por uma máquina ou computador. Mas a máquina ou computador ou qualquer outro meio digital, ou ferramenta digital inovadora, ela vem para estender a capacidade desse funcionário de realizar o seu trabalho. E não para substituir o funcionário. Né? Então a gente não pode colocar eles um versus o outro, mas é um aliado ao outro, porque um comanda o outro e um consegue fazer mais. Então, como já falaram os filósofos, né, o computador é extensão do cérebro humano. Então não veio para substituir o cérebro humano, mas veio para estender a capacidade que ele tem de fazer as coisas. Então, como eu disse, no mercado profissional, uma pessoa que está capacitada faz toda a diferença. Se a gente pega um enfermeiro que é formado e ele nunca viu uma planilha na vida, uma planilha digital, ele só preenche o prontuário no papel, ele vai, infelizmente, ser substituído por alguém que preenche uma planilha digital. Não digo substituído, porque eu acho que existem muitas habilidades que não são substituíveis e não podem ser denegridas por causa disso, só porque ele não sabe mexer numa planilha. Mas eu digo que a preferência, né, para o futuro é alguém que sabe mexer numa planilha e consiga regulamentar toda essa parte de controle digitalmente. Isso é só um dos vários exemplos, né? A gente pode ficar o dia inteiro aqui citando exemplos de várias transformações na pessoa. Então, a ator e a transformação digital é para alguém, porque alguém tem que ser transformado, né? O Calil está lá levantando a mãozinha, querendo falar. Vai, complementa aí, Calil. Não, eu acho também que era importante pontuar que houve uma inversão de valores, assim, né? Que a gente tinha coisa que considerava super importante, era uma meta de vida, e de repente com a pandemia, que a vida pode ser abreviada, as coisas mudaram radicalmente, né? Então, por exemplo, eu viajava muito, meu sonho era ter uma casa de praia em Santorini, uma ilha grega. Agora, depois da apresentação da Soraya, meu sonho é ter uma vaga na UTI do Sírio. Mudou totalmente, assim, de sonho. É urgência, né? É por aí. O Leonardo tinha comentado, quando a gente bateu um papo aí, sobre as novas competências, né, que vocês vão estar promovendo, treinando os colaboradores da Matos Filho. Como que vai essa trajetória aí? Até fazendo um gancho com a pergunta anterior, né, eu acho que a transformação digital, todos os processos que a gente passa, né, eles pedem novas competências. Então, não tem como não falar de capacitar as pessoas, de treinamento, enfim, de mudança para essas novas realidades. Eu acho que o Covid pediu isso também, né? Eu acho que aquelas empresas, organizações, pessoas que não conseguiram se adaptar rapidamente sofreram, né? Então, no nosso caso aqui, a gente sabe de escritórios que não tinham, enfim, nenhum preparo tecnológico e também de competência assim, das pessoas que tiveram problemas sérios, né, para essa adaptação. E falando um pouquinho de futuro, a gente está querendo entender como é que vai ser esse novo normal, como é que vai ser essa nova forma de trabalho. Então, eu acho que isso vai passar muito por esse novo mindset de agilidade, metodologia ágil, como que a gente consegue responder rápido a uma mudança, aprender rápido, e rápido para a gente poder corrigir, né, o rumo a tempo. E a gestão das pessoas também, né? Eu acho que, como eu falei, a gente precisa desenvolver novas competências agora. Acho que não queremos mais repetir o que nós tínhamos. Agora a gente quer olhar para frente e entender quais são essas novas competências que a gente precisa desenvolver, como que a gente vai trabalhar e rápido. Né? Acho que não tem mais tempo agora para ficar fazendo aquele processo de desenvolvimento moroso. E a tecnologia, claro, né? Eu acho que vai ser super importante cada vez mais a gente colocar camadas de tecnologia nos nossos serviços, em outras palavras, simplificar cada vez mais para otimizar. Eu acho que a empresa, a organização que não investir em tecnologia vai ficar uma operação cara, vai ficar muito custoso para operar nessa nova realidade, né, que se projeta à frente. Eu vejo as empresas realmente são formadas por pessoas, né? Então a cultura, por mais que algumas empresas deliniem um tipo de cultura, tem as subculturas dentro de uma empresa também. Mas quem está formando essa cultura? São os colaboradores, são os gestores, são as pessoas que ali estão. E eu vejo que o ser humano, na verdade,
Tem tecnologia que está vindo aí nessa nossa transformação digital, sendo extensão da criatividade. Eu acho que vai ser muito também o diferencial dos nossos profissionais, é a criatividade, a predisposição, a proatividade, a vontade de querer aprender, de estar se atualizando. Eu acho que isso também é que vai garantir o seu espaço no mercado, né? Aproveitando um gancho já aí falando de conhecimento de pessoas, as pessoas, para compartilhar algo, a gente fala muito em gestão do conhecimento, tem que criar um ambiente facilitador, né? As pessoas se sentem inseguras em compartilhar, elas acham que o conhecimento é delas. Elas esquecem que aquele conhecimento, de repente, foi um investimento da própria empresa, faz parte do negócio, da estratégia do negócio. Como vocês utilizam essa transferência do conhecimento? Como é registrado o conhecimento no meio de vocês? Como é feito isso? Os conhecimentos relevantes, como que é feito esse registro? Como é feita essa transferência? Como vocês têm trabalhado no cenário de vocês? Olha, eu acho que o maior desafio que existe em gestão do conhecimento é você convencer as pessoas que compartilhar é multiplicar, né? No meio médico, isso é particularmente difícil porque a gente tem as referências. Falando em médicos, a gente tem as referências, né? Mas, cada vez mais, essas nossas referências têm se convencido que eles precisam ser multiplicadores de conhecimento, né? E que isso não pode ficar parado, isso tem que circular. No hospital, como a gente é um ambiente formador, a gente trabalha com alunos de diversas áreas, a gente incentiva os profissionais que estão, os nossos profissionais do corpo clínico, deixando-os responsáveis pela formação desses profissionais, né? Então, não chega a ser um ambiente só de faculdade como a Uninove, mas eu acho que a fome do aluno acaba instigando o profissional. Funcionando, né? É impressionante. Eu falo que eles ficam cutucando a gente, né? Não é simples. A gente estava falando um pouco antes dessa geração, né? Eu lembrei. Uma geração de inquietude, né? De busca. Eu lembrei daquele evento que a gente foi o ano passado do mundo VUCA. Lembra? Que é um mundo vulnerável, incerto, complexo e ansioso, né? A questão do que você vai filtrar de informação. E linkando um pouquinho com o que o Tiago Forte falou, né, da FMO, que é Fear of Missing Out, né? A gente tem muita informação circulando e não é fácil você filtrar o que é importante ou não. A gente ainda está penando um pouquinho em termos de saber usar a tecnologia, o aplicativo certo para poder conseguir priorizar o que realmente vai fazer diferença na formação dos nossos profissionais. A gente tem mudado as nossas plataformas de compartilhamento de informação para que possa facilitar isso, né? Porque possa disponibilizar a informação meio que em tempo real, quando o aluno quiser acionar, que a informação não esteja só na pessoa, que eu não dependa só daquele profissional presente para poder me auxiliar, mas que isso esteja disponível no ambiente de fácil acesso, né? E aí, só fazendo um gancho, falando um pouco de tecnologia, né, que é muito a minha área, concordo com tudo que a Soraya disse. Eu acho que tem um ponto que está difícil da gente encontrar uma tecnologia madura o suficiente para ajudar nessa colaboração, para ajudar nesse compartilhamento da informação. Muitas empresas terão que desenvolver, né, a sua necessidade. E vou pegar o caso aqui do escritório. Então, a gente tem lá o nosso gerenciador eletrônico de documentos, com milhares de documentos, mas a ferramenta, a busca dela é uma busca muito pontual. Você vai buscar por um título do documento, pelo número do caso, do cliente, etc. Você não consegue fazer uma pesquisa mais dinâmica, que o advogado consiga, por exemplo, eu quero buscar uma cláusula de um determinado assunto e uma determinada petição. Hoje, para ele encontrar isso, é complicado, é bem complexo. Eu entendo essa dor do advogado, entendeu? Então, a gente já começa a visualizar nessa transformação digital, na inteligência artificial, robôs, tecnologias, que elas são capazes de entender do que se trata aquele documento. E uma vez entendido aquilo, a indexação ela ocorre de uma forma muito mais rica do que a gente tem hoje, entendeu? Então, acho que o compartilhamento do conhecimento, acho que passa muito para mostrar o valor, né? Para quem vai compartilhar, qual que é o valor de compartilhar isso, para quem recebe, ou até mesmo aqueles que estão, enfim, compartilhando. É uma troca.
mas eu acho que a gente ainda carece um pouco de tecnologia para apoiar nesse sentido. Calil, tem alguma colocação aí? E aí? Não, eu concordo. Recentemente foi lançado o GPT-3, que é um software que vai mais ou menos nessa linha do que foi falado, né? Ele consegue ler textos e produzir textos a partir disso, né? Eles alimentaram com 170 bilhões de informações, de documentos, né? Então isso é questão de tempo para que consiga ficar melhor. Nunca substituirá o ser humano, mas vai ser uma ferramenta para ajudar o ser humano. Eu acho que é tudo uma questão de tempo para que cada vez a gente tenha que fazer menos esse tipo de tarefa, que nem ele comentou, do Matos Filho, né? E que a gente tenha mais tempo para análises mais profundas. Eu acho que vai ocorrer essa migração, né? A gente vai precisar de pessoas que consigam fazer uma análise, porque as etapas básicas, a tecnologia já vai prover isso. Até aproveitando esse gancho, muitas vezes a gente fala transformação digital, automação das atividades, vai deixar as pessoas mais ociosas para fazer os hobbies, atividades físicas, assistir mais filme, ler mais livros, ter mais qualidade de vida. Eu vou colocar um pouquinho do meu ponto de vista, vocês compartilham de vocês. Na minha rotina, triplicou a minha atividade. Então, eu vi algumas pessoas comentando até aqui no Telegram. Eu acho assim que aumentou muito mais nossa produtividade, o nosso trabalho, inclusive porque as tecnologias estão coladas a nós, né? São quase uma extensão do corpo. Não tem mais, agora como nós fazemos home office, tem mais horário para tocar o celular, para chegar e-mail. Como está sendo a rotina de vocês? Para mim, eu acho assim, por mais que tenha tecnologia, está cada mais difícil para a gente estar nesse cenário aí. Está mais complicado. Nós estamos nos doando muito mais, trabalhando muito mais. E para vocês, como que foi? Fazendo um link aqui bem legal, a gente pode falar, por exemplo, das aulas à distância, né? Que eu digo o EAD mesmo, o EAD não o telepresencial, que é sincronizado, mas eu digo o EAD. Costumo sempre falar, a gente costuma sempre dizer que EAD sai muito mais caro que o curso presencial para ser feito. Porque primeiro, quando você está no curso presencial e o professor está dando a aula lá, ele consegue entender a feição do aluno e consegue adaptar o seu conteúdo, a sua fala, de acordo com o que o aluno está recebendo bem ou não. Mas quando você está à distância, que você tem um espectador, que você não sabe como ele está reagindo a esse conteúdo, você tem que pensar esse conteúdo muito bem. Porque senão esse conteúdo não vai se encaixar na mentalidade, não vai ser conhecimento, vai ser apenas texto. Então você precisa pensar nos diferentes cenários das pessoas, nos diferentes lugares do Brasil e do mundo que vão ler aquele conteúdo EAD e transformar aquele conhecimento. Então isso não se faz do dia para a noite. Então você tem que pensar bastante. Outro exemplo aqui de uso de ferramentas, esse congresso, por exemplo, deu muito trabalho do que se fosse um congresso presencial. Que a gente resolve na hora, sobe no palco, liga alguma coisa. Acho que o máximo que seria dar microfonia nos microfones, né, no presencial. Ou atrasar com o trânsito de São Paulo. Atrasar com o trânsito, né? Mas quando é à distância, a gente tem muitas peculiaridades, essas tecnologias. O que antigamente era aquele entusiasta gamer que gravava suas lives, hoje em dia todo mundo tem que fazer uma live, ou já fez, já. Todo mundo que é profissional, que quer compartilhar seu conhecimento agora nesse momento de pandemia, tá fazendo uma live. Antes que era só o gamer que ligava lá pra fazer os seus jogos com os amigos e dominava o YouTube, ele se tornou uma peça necessária. Um cara que opera isso, uma live, agora se tornou uma peça necessária do processo. Um professor que gravava suas aulas e disponibilizava, agora ele conseguiu entrar. Isso que eu sempre bato aqui na tecla. Se você já tem uma pessoa capacitada, acontece. Mas respondendo a pergunta que você tinha feito, e eu acho que dá trabalho. Transformação digital dá trabalho. Sair da inércia dá muito trabalho. Dá muito trabalho inovar, aprender todas essas novas ferramentas. Cada hora sai uma nova ferramenta nova. A gente tem que reaproveitar as ferramentas que a gente tem à disposição, pesquisar se a ferramenta que a gente tem é a que está valendo mesmo e comparar com as outras. Então dá trabalho. Não é que vai chegar e a gente vai ficar esperando ela fazer, né? Como aquele robozinho que ele vai... que é aquele aspirador de pó automático, né? Que você coloca lá e aspira a sua casa automaticamente. Não é assim, as tecnologias não são tão maravilhosas quanto essa. A gente tem várias outras que precisam de pesquisa, de capacitação, de treino, de imersão, para você entender e conseguir fazer um resultado a longo prazo. E às vezes, para uma empresa implementar isso,
Para algumas pessoas a visão é, isso melhora o processo. Para outras não, isso é só um gasto a mais. A gente consegue fazer no analógico mesmo. Então é um desafio muito grande, eu acho. E como hoje os serviços, hoje os produtos estão vendo muita experiência do ser humano, né? A pessoa está preocupada, logo você acaba de fazer uma compra, já vem um questionário. Qual foi sua experiência? E as pessoas agora estão até mais críticas com tudo isso, né? E eu vejo esse negócio, não adianta você falar tecnologia, a tecnologia tem que estar voltada realmente para o ser humano, para a experiência, para a vivência dele, para poder entregar esse tipo de tecnologia aí para o mercado. E não vai ser do dia para a noite, né? Então é muito trabalho para nós. E vocês aí? Fala como que é a rotina, como que está sendo, Soraya? Eu costumo dizer que mudar é sair do modo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu fui sempre assim. Gabriela. Modo Gabriela. A gente fala muito isso em gestão, né? Você tem que sair desse modo. Você tem que ser impelido por alguma coisa para poder mudar. Mudar não é fácil. Mudar é um processo ativo, não é passivo. Né? Você pode até ser empurrado, mas tem uma hora que você tem que levantar e tem que andar. Né? E, de uma forma geral, com a evolução, a transformação digital, se você não se conscientizar que você precisa mudar para melhorar, você pode ser descartado. Né? Eu até comentei a questão do que o Yuval Harari falou o ano passado, há quase um ano ele esteve aqui falando que o império digital já é uma realidade, a transformação digital já é uma realidade, os impérios que dominam são os impérios digitais, e as pessoas que não se sensibilizarem a mudar vão virar uma maré de inúteis. Né? Lógico que não são todos, a gente não pode generalizar, tem pessoas que a gente ainda precisa que funcionem no modo analógico. Eu lembro do Calil falando da professora de latim dele, quando a gente conversou. Mas, no geral, a gente precisa evoluir. Precisa evoluir e precisa estar consciente disso e tentar fazer isso de uma forma menos dolorosa possível. O mais difícil é, com tanta informação, com tanta possibilidade, é você limpar e saber aquilo que vai ser efetivamente útil. E um ganho também, né? E não, porque às vezes a tecnologia te faz perder tempo em vez de economizar tempo. Né? A tecnologia te tirou a privacidade. Né? Antes, a pessoa só falava com você se você estivesse em casa porque você pegava o telefone para atender. Hoje em dia, a pessoa te manda o WhatsApp, já te terceiriza o problema independente da hora, te manda o e-mail. O problema não é mais meu, o problema é seu agora. Então, ela tirou um pouco da privacidade. E aumentou o trabalho. Aumentou o trabalho. A gente aumenta a nossa produtividade, quanto mais a gente produz, mais é exigido. A gente sempre trabalha em empresas de ponta estressando a meta. Não tem jeito. Sempre vamos estressar a meta, sempre vamos produzir mais e fazer mais. Acho que o mais difícil é você saber conseguir lidar com isso da forma menos dolorosa possível. Priorizar, exatamente. É o que está acontecendo comigo. Eu estou tendo que priorizar porque a agenda realmente está complicada nessa época. Eu acho que tem dois motivos aí. Primeiro, que a gente está trabalhando com projetos que a gente nunca trabalhou antes, muito nesse modo contingência. Então, você tem que colocar 1.400 profissionais para trabalhar de forma remota e você nunca ter feito isso, é bem estressante, é bem complicado. E desse projeto geram outros projetos. Né? Eu acho que também a gente acaba tendo mais tempo na agenda pelo fato que eu não preciso mais ir no médico numa consulta física, eu consigo fazer uma telemedicina agora. Eu não preciso mais para, enfim, fazer uma reunião, eu tenho que me deslocar, reservar a sala, eu posso fazer online. Então, realmente dá essa sensação que a gente está trabalhando mais, mas acho que é super importante a gente priorizar, né? Eu estou tendo que fazer isso. Tem reunião que eu falo, não preciso fazer isso agora, vamos jogar isso aqui para daqui a um mês. Porque senão você não para. Quantidade de congressos que tem agora, né? Incrível. Né? Congresso Impressionante. aberto para ir de evento, assim, deve ter uns 3 hoje, 4 amanhã. E você tem que priorizar mesmo. Porque, na verdade, nós continuamos com as rotinas normais e a urgência exigiu de nós atividades paralelas, né? Então, nós estamos daí com uma dupla jornada. E, Calil, a sua rotina, como está sendo aí? Olha, eu nunca tive rotina, né? Então. Tem que vir para. Eu queria ter, mas o problema é que não dá, né? Porque cada hora vem projeto de um tipo diferente. Pedem coisas assim, desde software para caixas eletrônicos até automação de entrega de vestido de noivas. Nossa. Então, é um negócio assim que não dá, né? Para mim não mudou muito, que eu já estava trabalhando em casa.
que era sempre foi o meu sonho. Além da casa em Santorini e da vaga na UTI do Sírio. Mas o detalhe é que o resto, minha esposa, os filhos, vieram para casa também, né? Então essa foi a maior alteração. Que antes eu ficava sozinho, agora tem mais gente e tal. Tivemos que mudar a internet, esse tipo de coisa. Agora, pegando um gancho que a Soraya falou da minha professora de latim, quando eu fiz linguística, mesmo o latim, que muitos acham que é uma língua morta, ele não é, né? É a língua oficial do Vaticano. E no Vaticano tem um departamento, do país Vaticano, né? E no Vaticano tem um departamento de modernização do latim. Porque senão, o Papa não fala só o javali corre na floresta. Ele tem que pedir um pendrive USB. Então, existe um departamento que traduz pendrive para latim. É uma língua viva também, né? A questão é, será que quem dá aula disso, utilizando esse tipo de frases, né, do javali, sei lá, o agricultor, trabalhador, esse tipo de coisa, está interessado em saber dessa modernização, em saber como que se utilizam essas novas palavras, muitas já não tão novas, né? Mas aí é uma questão de cada um, né? Tem gente que não, e eu acho que as pessoas têm esse direito de permanecer analógicas. Quanto mais imerso eu fico em tecnologia, mais vontade eu tenho de ir para o mundo real de novo, de ser assim menos tecnológico, porque eu vejo que é um vício, né? É uma coisa que tem até doenças novas relacionadas a isso, né? Como nomofobia, nomobiofobia. Se você tivesse um celular, você fica com um medo incontrolável, ou vibração fantasma, você sentir que tem algo vibrando no seu bolso e você está sem o celular. Tem várias doenças, né? Até esnobar a pessoa que está do lado, porque você está dando mais atenção para o celular. Tem várias coisas que a gente tem que ficar se policiando o tempo todo. A gente tem a sensação de ter o mundo em nossas mãos, mas na verdade todo mundo habita um lugar físico, todo mundo vive num espaço físico, num tempo. Esse lado da tecnologia de não existir fronteiras é muito bonito, mas na nossa vida real não é bem assim que funciona. Nós temos espaço e nós temos tempo que nós habitamos. E eu acho que a grande questão aí é o equilíbrio, é como que a gente consegue manter esse equilíbrio entre o virtual e o real. O Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, ele falava que o ideal era existir essa convivência do artificial e do natural. E eu acho que assim, a nossa vida é feita de escolhas, né? De repente, toda essa mudança veio até para um divisor de águas, né? O que nós queremos, o que fica, o que sai. E é a nossa próxima pergunta, aqui para finalizar, para vir agora as perguntas do pessoal do Telegram, de quem está em casa e quer compartilhar ou saber mais alguma coisa aqui sobre os nossos convidados. Segundo o Gil Giardelli, ele diz, não use velhos mapas para descobrir novas terras. Nesse cenário atual que muitos nomeiam como novo mundo, o que fica para vocês? Tanto pessoal como profissional, o que vai ser deletado, o que vai sair de cenário profissional na área de vocês, o que vai mudar, o que vocês vão ter que aprender. Isso é para vocês mesmo, o que fica e o que não fica mais. Eu posso fazer um link já falando, só pegando o gancho do que o Calil falou e depois já respondendo também essa questão. É engraçado como a gente caracteriza o analógico agora, né? Se eu chegar pro meu pai ele só manda mensagem no WhatsApp com voz. Eu falo que ele é um cara analógico, ele não sabe digitar, não sabe no Google, não sabe no YouTube. Ele só consegue apertar o botão do WhatsApp e mandar mensagem por voz. Só que ele está usando um celular com Wi-Fi, que é transmitido por um High Type Text Protocol, que foi inventado, uma tecnologia incrível, que é uma tecnologia reativa de HTML, HTTP, que manda essa mensagem para um sinal de Wi-Fi para outro celular que recebe, também não pede pacote. É uma tecnologia de ponta tão grande e eu chamo meu pai de analógico. Né? Porque ele grava se ele voltasse e pegasse o mesmo recurso que ele tem agora nos anos 70 e falasse para ele,
e colocasse ele na sociedade, ele ia falar que ele é o cara mais desenvolvido do planeta, mais tecnológico do planeta. Então, assim, eu fui numa palestra que o cara falou isso. Ele falou assim, ó, eu fui um dos primeiros a usar o Uber na Califórnia quando lançou. Na época, você tinha que esperar o Uber por 27 minutos, 30 minutos. Hoje, se você esperar o Uber por 5 minutos, você já cancela a corrida. Né? Então, assim, eu acho que o que sobrou pra gente agora dessa transformação digital é muito uma nova base do que era analógico. Então, assim, o analógico não é tão analógico assim. A pessoa ela vai abrir o celular, vai mandar uma mensagem de WhatsApp. A gente tem um novo mundo agora, que é uma nova visão, que é o que a gente fala por linha de base. Mas, na verdade, a gente mudou muito. Até o cara que é analógico, a pessoa que é analógica, ela é muito desenvolvida na parte de tecnologia. Então, eu vejo que a gente tem novos horizontes a partir do básico de tecnologia. Então, o cara mais analógico que a gente pode falar, ele é um cara, assim, tecnológico. E eu vejo que daí pra frente tem muita coisa e eu sou muito otimista com o futuro nessa parte dessa inovação. Que bom. E aí, pessoal? Eu acho que respondendo a sua pergunta, acho que o que fica é a empatia e a colaboração. Eu acho que isso foi muito legal. Está sendo legal nesse período, né? Todo mundo se unir aí para um propósito. E acho que o que a gente não quer mais é burocracia. O que a gente não quer mais é morosidade. Morosidade. E aí, Soraya? Eu acho que na área da medicina, o que fica é a nossa capacidade de compartilhamento de informação, né? Que a inovação digital facilitou isso, a gente conseguir disseminar as informações entre a gente. A gente precisa melhorar um pouquinho ainda o fluxo disso e limpar um pouco esse fluxo, né? Permitiu também a gente levar o médico mais longe, né? Então, aproximar extremos, assim, entre onde a gente tem um excelente cuidado e onde a gente tem um cuidado a ser melhorado. Mas o que fica ainda é a interação entre as pessoas. A gente ainda precisa lembrar que a gente não está sozinho, sabe? E aí, Calil? Eu concordo com o que vocês falaram, principalmente com o que o Leonardo falou da empatia. Eu acho que isso vai ser uma mudança importante. Porque eu vi relatos, por exemplo, de entregadores que eles falaram, agora as pessoas dão bom dia, boa tarde, boa noite para a gente. Era uma camada da sociedade que estava invisível, que agora está aparecendo, né? Porque viram que é um serviço essencial, né? Então, eu acho que isso fez muita gente se tocar, que todos são necessários, né? Que é importante você olhar para o próximo e sentir empatia, desejar o bem para aquela pessoa, independente de qualquer crença política ou qualquer coisa dessas. Eu acho que é o sentimento maior que vai surgir disso, né? Eu espero que seja isso, né? E é muito interessante que houve uma mudança de alguns valores, né? E aqui ficou a importância de tecnologia, mas a importância maior é as pessoas, é compartilhar, é criar um vínculo de confiança, de cumplicidade e, assim, despontar na nossa criatividade. Nós recebemos uma pergunta aqui do Carlos Eli, com esse monte de máquina, automação de banco e esse monte de tecnologia, vocês acham que as pessoas vão se distanciar mais, vão se aproximar? Como vai ser transformada a vida dessas pessoas? Vão mudar os relacionamentos pessoais com as tecnologias? As pessoas vão se distanciar ou vão se aproximar mais? É um belo paralelo, né? Eu acho que o Calil mostrou legal naquela animação dele, né? Que a gente tem que escolher isso, né? Que a gente pode ir para os dois lados. Tem gente que é otimista quanto a isso, né? Que isso vai unir fronteiras, mas eu acho que a gente tem uma dicotomia aí que vai sempre permanecer a parte que vai separar as pessoas e que vai unir. Né? Uma grande prova disso é a fobia dessa pandemia da gente ficar em casa. Então tem gente que não aguenta mais ficar em casa olhando para as mesmas pessoas que são nossa família. Que a gente gostava de ficar fora com outras pessoas, só que agora a gente está de casa, a gente não aguenta mais ficar só com aquelas pessoas ali. E o que a tecnologia está fazendo para conectar a gente com outras pessoas? E as que estavam mais perto da gente? Então, assim, existe um grande paralelo, mas eu acho que a tecnologia ela potencializa aquilo que você escolhe usar.
As pessoas querem também a vivência, a experiência de saborear um prato, conhecer um novo lugar, novas pessoas, de novos ambientes, novas línguas. As pessoas estão valorizando muito essa situação da experiência, né, daquele momento. Experiência do usuário. Né? Isso está tendo um valor mesmo de moeda, né, de mercado. É incrível isso. Com a questão do que está acontecendo agora, a restrição de contato, né? Isso está sendo bem complicado. A saudade de um abraço. E mostrou, né, a importância Exatamente. da pessoa, né, do ser humano. É tão normal realmente. cumprimentar beijando o outro, agora não. Hoje em dia não, né? Bom, eu agradeço a todos vocês aqui pela presença. Quero agradecer mais uma vez ao Uninove, ao pessoal do Glossa, né, da nossa tradução aí simultânea. Amanhã, pessoal, nós vamos agradecer ao Calil, que é a distância aí, ó. Vem dando maior apoio mesmo, a 600 quilômetros de distância de nós aqui. Amanhã nós teremos vários paralelos, né? Nós teremos as trilhas de caso, vamos ter bastante painéis das cidades digitais com o pessoal da Uninove, pessoal de Haifa. Também continuaremos nossos painéis temáticos, vamos falar sobre empresas digitais, cidades inteligentes, gestão pública e GC, vai ser bem essa área de inovação digital aí no setor público, como que é, né? E também a trilha dos nossos programas de case. Fiquem antenados aí, vocês recebem um e-mail anteriormente, né? Acompanhem a nossa programação e depois vai estar tudo disponível, vai estar tudo gravado. Eu agradeço muito a colaboração e compartilhar essa experiência maravilhosa aqui. Muito obrigada.